Bom, eu vos convido a abrir a palavra do Senhor, então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11, do versículo 2 ao versículo 6. Nós vamos ler somente do versículo 2 ao 6. Todo o capítulo 11, ele tem uma unidade, mas nós já o lemos todos. Não, nós lemos até o versículo 19 no último domingo, e hoje nós vamos então ler do verso 2 ao verso 6, onde procuraremos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação hoje, ela está relacionada com perigos do imediatismo. Nós vamos perceber que o imediatismo, ou seja, aquela questão do sentimento das coisas imediatas, né, que é o nosso coração nos conduz para querer coisas para logo, né, para logo não, há coisas para agora, né, o imediatismo. E nós vamos perceber isso nessa leitura de hoje, dentro daquilo que Mateus relata sobre a pergunta que João vai fazer. Na verdade, vai pedir, né, vai pelos seus discípulos enviar a pergunta a Jesus. Diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Obrigado, Senhor, porque nós nesse momento temos o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor conduza-me para que, diante desse desafio tão grande, ó Deus, como ministro da Tua Palavra, pregar o Teu Evangelho, uma vez que nos deparamos com textos difíceis, textos que levam a pensamentos, a interpretações diferentes, Senhor Deus, que o Senhor conduza-nos para que nós possamos alcançar, pela graça do Senhor, ó Deus, a interpretação devida, aquilo que o Senhor de fato, inspirando a Mateus, levou a escrever, segundo o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza e conduza também a Tua igreja, abrindo os nossos corações, para que possamos absorver, ó Deus, o Teu ensino. Nós clamamos ao Pai, gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, esse é um dos textos bem difíceis também que a palavra do Senhor apresenta. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns estudiosos, eles questionam por que João faz essa pergunta a Jesus. Alguns acreditam que João pergunta por quê? Porque os discípulos deles estavam confusos, queriam conhecer mais acerca de Jesus. Então João envia os discípulos, não porque João estava com dúvida, mas porque os discípulos estavam com dúvida. Então eles vão até Jesus fazer essa pergunta. Outros já entendem que de fato era João que estava com dúvidas. No entanto, defendem que a fé de João Batista estava fraca. Ele estava fraco na fé, por isso então faz essa pergunta a Jesus. Já outros entendem que João Batista, ele estava com um sentimento imediatista. Eu particularmente entendo no texto essa terceira opção, e vou trabalhar em cima dessa terceira opção, baseado em que, primeiro, que Jesus, ele não nega a pergunta de João Batista,
ele manda resposta a João Batista. Segundo, Jesus, sendo ele Deus, conhece o coração dos homens, então sabia que não eram os discípulos que estavam com dúvida, senão ele respondia diretamente aos discípulos. Nós sabemos bem que Jesus Cristo, por ser Deus, ele conhece o coração dos homens. E terceiro, eu acredito que Mateus, na intenção de escrever o evangelho à igreja, como nós vimos, muito provavelmente a igreja de Antioquia, ele segue o raciocínio daquilo que ele já havia apresentado no capítulo 10. Então, por isso eu entendo e defendo aqui, vou usar esta linha de interpretação de que o ponto aqui, de fato, está relacionado com João Batista. E por quê? Porque João Batista estava carregando no seu coração o imediatismo judaico. Aquela ideia de reino presente agora. A gente consegue perceber isso de que maneira? Quando nós, analisando o texto, vemos, como eu disse, essa sequência do capítulo de número 10 e percebemos também que João, ele conhecia a Jesus, ou seja, ele conhecia as profecias acerca de Jesus, acerca do Messias. Nós veremos que ele tinha esse conhecimento das profecias acerca do Messias, e no entanto, ele faz essa pergunta por quê? Porque muitas coisas das profecias ele não estava vendo e estava sofrendo. Dentro do pensamento imediatista que nós temos, nós poderíamos imaginar, por exemplo, imagine você que uma pessoa tem um problema grave e alguém aconselha essa pessoa a procurar um determinado advogado, um advogado que tenha uma fama muito grande, um homem que já conseguiu resolver o problema de muita gente e que ele é um ótimo advogado. Essa pessoa então vai buscar esse advogado. No entanto, as coisas não acontecem segundo aquilo que ela criou de expectativa no seu coração. Está a passar por um grande problema e precisa ver o seu problema resolvido. Ela então começa a questionar: será que esse advogado é mesmo bom? Será que aquela pessoa que me aconselhou esse advogado, ela não se equivocou? Porque até então o meu problema permanece. Agora veja bem, e cuidado com o que eu vou dizer. Com Deus, muitas vezes nós agimos da mesma forma. O Senhor fala na sua palavra sobre promessas ao seu povo. E nós muitas vezes passamos por situações tão difíceis que a gente questiona: então, Senhor, por que isso na minha vida? Por que as coisas ainda não aconteceram? Por que eu ainda estou como estou? Por que o Senhor não trouxe o livramento que tanto clama ao Senhor? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Senhor para isso, mas por que ainda não aconteceu o que esperamos no Senhor? E às vezes a gente cria, esse coração imediatista. É justamente o que nós vemos, o ensino do Senhor para nós, mostrando esse perigo. Por quê? Agora acompanhe comigo já no versículo número 2, onde nós vamos ver que o imediatismo de João o leva a questionar a pessoa de Cristo. A pergunta que ele faz é, verso 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? É importante perceber aqui que o imediatismo, ele é falta de conhecimento, não falta de fé. A falta de conhecimento gera falta de fé, mas o imediatismo, ele é falta de conhecimento e não falta de fé. Por que é importante nós observarmos isso? Porque João tinha o conhecimento das características acerca do Messias, mas ele não deixou de ter fé em Deus. João não deixou de crer na promessa do Senhor.
e de saber, de ter fé que o Senhor iria de fato cumprir tudo aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento, nas palavras dos profetas. Então é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque aqui, entendo eu, não é falta de fé, mas uma falta de conhecimento que gera então esse imediatismo. Nós vemos aí então que João tinha esse conhecimento, porque se você observar no capítulo 3 de Mateus, não precisa ir lá, eu vou aqui rapidamente ler, no versículo 1 ao versículo de número 12, Mateus vai relatar as palavras de João, e nas palavras de João, o que nós encontramos é João anunciando primeiro acerca do arrependimento dos pecados, porque estava próximo o reino dos céus. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta ideia que João traz acerca do reino é a mesma ideia que Daniel apresenta ao rei Nabucodonosor quando este interpreta o sonho do rei. O rei Nabucodonosor tem um sonho com aquela estátua, e Daniel então, ao interpretar o sonho, lá no versículo 44 ao 45, ele vai dizer: mas nos dias desse rei, ó Deus, o Deus dos céus, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que de que modo foste cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a pedra e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Então veja, quando João Batista está anunciando no deserto da Judéia acerca da vinda do Messias e da chegada do reino, uma coisa que ele tem em mente é justamente as promessas, as profecias, a interpretação do sonho de Nabucodonosor acerca desse reino que viria e que, quando fosse estabelecido, iria ser pleno, perfeito e terreno. Da mesma forma, Malaquias capítulo 4, no final do livro, nós encontramos justamente sobre a vinda deste reino e o que aconteceria nessa vinda do reino. Primeiro, os crentes seriam salvos, seriam libertos. Segundo, os ímpios seriam destruídos. Os perseguidores iriam ser condenados. Então, João Batista, anunciando a vinda do reino, anunciando acerca do evangelho, ele carrega dentro de si todo esse conhecimento. Conhecimento também que nós encontramos em Gênesis capítulo 49, versículo 10, quando é feita a bênção, de Jacó, ele diz a Judá que da descendência de Judá não seria apartado o cetro. Por quê? Porque o governo estaria sobre eles quando viesse então o tempo. De maneira que João Batista tem em sua mente o que? Esse conhecimento acerca da vinda do Messias, o conhecimento acerca do reino, e anuncia então essas palavras, de maneira que no versículo de número 7 a 10 do capítulo 3, ele vai dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele de fato tem disposição de falar diretamente àqueles líderes religiosos, aqueles homens que de alguma forma influenciavam as sinagogas ao ponto de ao ponto deles colocar sua própria vida em risco. Imagina,
ele tinha aquela ideia de que o reino viria e que o reino justamente seria o quê? Seria estabelecido que nesse reino, esse reino eterno, quando viesse então o rei, o mediador, o Messias, ele traria no seu reino todas essas coisas, entre elas a libertação do seu povo, a condenação dos ímpios. No versículo 11 ao versículo 12, ele ainda mostra que, anunciando acerca do Messias, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo, ou seja, e com fogo. Ele está mostrando, de fato, salvação para os crentes e condenação para os ímpios. Esta é a compreensão que João Batista tem acerca do reino. Perceba que Mateus traz esse relato sobre a pergunta de Jesus após o versículo de número 34, ou seja, do capítulo 10, quando Jesus fala aos discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, veja que essa pergunta de João Batista está relacionada com uma falta de conhecimento e com aquele imediatismo acerca do reino estabelecido. O que fazia parte desse reino? A libertação do povo de Deus, a condenação dos ímpios. Isso está no conhecimento de João Batista, isso está inserido no coração de João Batista. De maneira então, que veja comigo agora no versículo de número 2, capítulo 11, versículo 2, ele, João Batista, ouvindo falar das boas obras, das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntarem. Ou seja, Mateus, capítulo de número 3, vai nos mostrar que João, quando foi preso, Jesus vai então para a região da Galileia anunciar o Evangelho. João está encarcerado. Ele esteve no deserto da Judéia falando de arrependimento, batizando o batismo de arrependimento, mas ele não teve aquele privilégio de ouvir do Senhor Jesus Cristo no monte, de ouvir o ensinamento do Senhor. O que João estava ouvindo era acerca das boas obras do Senhor Jesus Cristo. Essas boas obras, João também já as conhecia, e essas boas obras era de fato algo que também marcava o período do reino messiânico. Então, o que nós encontramos aqui, primeiro, é que esse imediatismo leva as pessoas a questionarem a Cristo, assim como o próprio João questiona a Cristo. O próprio João ele vai perguntar se é mesmo Jesus, ou seja, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E qual é o motivo dessa pergunta? O motivo dessa pergunta é porque ele estava encarcerado. João Batista estava preso. João Batista estava encarcerado porque, defendendo a justiça, ou seja, defendendo os princípios do Senhor, defendendo a lei do Senhor, ele é levado por Herodes para a prisão. Por quê? Porque de fato havia ali, nós sabemos uma questão de casamento ilícito, e João Batista então fala diretamente a ele e ele é preso. João está no cárcere, e o que ele levanta de questionamento é por quê? Porque ele pensa: eu fui levantado pelo Senhor para anunciar o caminho do Messias. Eu fui chamado por Deus para falar acerca do Messias, para chamar os homens ao arrependimento. Eu estou aqui a serviço do rei. E por que estou preso? A palavra não diz que viria de trazer liberdade aos cativos? A palavra não diz que viria de trazer ao seu povo a paz e que os ímpios é que seriam destruídos? Por que eu estou nessa condição em que estou? Então, por isso que eu
também assim, compreendo que a intenção de Mateus é mostrar justamente esse sentimento do coração de João, um sentimento que muitas vezes encontra também no nosso coração, esse sentimento imediatista, do conhecimento que João tinha acerca da Escritura e do que ele de fato esperava do reino, assim como todos os demais judeus esperavam, é que Jesus, quando viesse, ia assumir o trono e que ele ia expulsar, ia haver fogo, ia haver condenação de todos os ímpios e que o povo de Deus ia viver maravilhosamente nessa terra. Mas o que ele estava vendo? Ele estava vendo que a sua vida estava em risco, ele estava padecendo anos, talvez ali naquela prisão, não é? Do início do ministério de Jesus, que nós contamos em 3 anos, talvez 2 anos, né, estava ele ali, nós não sabemos exatamente. A questão é que ele começa então a questionar. Ele que se levantou com autoridade para falar dos fariseus, ele agora está ali, encarcerado. Então, por conta disso, ele pergunta ao Senhor. Agora, nós vemos que na resposta do Senhor Jesus Cristo, que é enviada para João, Jesus Cristo demonstra para João que ele de fato é o Messias. De que forma? E isso a gente vê o segundo ponto, observando que o imediatismo somente é vencido quando confiamos totalmente na palavra de Deus. A resposta de Jesus não é novidade nenhuma para João. Veja no versículo 2, quando João... Não, no versículo de número 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Veja, a resposta de Jesus para João não é uma resposta do tipo: João, mantenha-se firme, persevere, né? O livramento virá. Não. Ele diz: manda anunciar para João o que está acontecendo. Aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. O que nós percebemos aqui é que Jesus simplesmente fala para João: João, lembra daquilo que também está relacionado com a profecia acerca da vinda do reino do Messias? Lá do livro de Isaías, que quando viesse de fato o Messias, Isaías 35, versículo 5 diz: então se lhes abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 61:1, ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja, essas eram as profecias acerca da vinda do Messias. João tinha tudo isso em mente. Ele tinha conhecimento acerca do livro de Isaías. Ou, como eu disse, João provavelmente tinha todo o conhecimento judeu acerca da vinda do reino e aguardava a vinda do reino. Jesus então diz para ele palavras que não são palavras aparentemente de conforto, porque ele simplesmente diz: olha, diga para João, os cegos veem, os coxos andam, e diferente daquilo que nós vemos em Isaías, algo mais é anunciado, que é acerca da ressurreição dos mortos. Talvez João, e aqui entra uma questão que não encontramos uma definição. Aqui é algo que eu confesso que eu mesmo, ao procurar, ao ler, ao estudar, não encontrei uma resposta para essa questão. Talvez Jesus, ao anunciar acerca de ressurreição, esteja dizendo para João Batista: João, não se preocupe,
Porque, veja, os mortos ressuscitam. Mesmo que você esteja aí encarcerado, se morto, ressuscitará. Eu não entendo e não percebo um fundamento nisso, por quê? Porque a ressurreição dos mortos já era uma coisa que os fariseus, por exemplo, criam. Os homens, além de ver, esperavam a ressurreição daquele dia. Quando Jesus está falando com a samaritana, sabe-se acerca da ressurreição. Quando Jesus está falando com a samaritana, não. Quando Jesus está falando com Marta, acerca de Lázaro, ela de fato fala acerca da ressurreição do último dia. Então, essa não seria uma palavra de conforto para João, até porque se João morresse, não iria haver ressurreição imediata. Aqui há uma questão que nós não conseguimos explicar. O certo é que Jesus Cristo, por ser ele conhecedor do coração do homem, sabia que essas palavras chegariam a João e que surtiriam o efeito no coração de João. E aqui eu penso que uma dessas questões, um ponto aqui seria para dizer para João, de fato, eu sou o Messias, eu sou aquele a quem as Escrituras dizem que viria. De fato, creia em mim e contente-se com a situação em que você está. Fortaleça em mim a sua fé. Tenha em mente, fortalecido esse conhecimento de que eu sim sou o Messias. E creia por mais que você não esteja vendo. Isso, as últimas palavras anunciadas a Jesus, a João são, versículo 6, e bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Ou seja, Jesus está dizendo para João, eu espero que você, vendo as minhas obras, não venha a questionar, não venha deixar o seu coração ficar questionando se de fato eu sou ou não sou. Não sirva eu e as minhas obras como pedra de tropeço para lhe fazer cair em tentação, para lhe deixar levar por esse pensamento de que talvez não seja ele o Messias. E agora, o que será de nós? Não veio o tempo, devo esperar por outro, porque o anúncio foi feito, a profecia foi feita, o Messias veio. Quando eu lhe vi, pensamento de João, quando eu lhe vi, eu disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus talvez está dizendo para João, te acalme e se contente. É interessante que João não ouve da palavra de Jesus, por exemplo, aquilo que Jesus havia anunciado aos seus 12, relatado no capítulo 10. Não penseis que vim trazer paz a este mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Ele ensina a muitos acerca de que nem tudo que estava prometido acerca do Messias iria se cumprir nesse tempo. O reino foi estabelecido. O Senhor é Senhor e governa desde a sua vinda. O seu reino já está entre nós. No entanto, nem tudo prometido ao reino está ligado à sua primeira vinda. Há muito ou todo o restante ligado à sua segunda vinda. Jesus não manda essas palavras a João, porque eu particularmente não sei. E não ouvi ninguém e nem li de ninguém algo que responda a essa pergunta. O que eu imagino, e perceba, eu digo isso mediante o relato de Mateus, porque nós estamos a estudar o Evangelho segundo escreveu Mateus. E Mateus, inspirado, ele não ia simplesmente jogar palavras ao seu livro. Ele tem um raciocínio lógico. E o que Jesus havia ensinado aos discípulos? Nem todas as coisas,
que lhes falei aos ouvidos seria anunciada, mas em um determinado momento todos terão condições de ouvir. Talvez João naquele momento não lhe confortaria o coração ouvir acerca dessas coisas, mas lhe confortaria o coração ter certeza e ouvir do Senhor aquilo que ele já sabia, que Jesus de fato era o Messias, e pela boca dos seus discípulos confirmar todos os acontecimentos, de maneira que João no cárcere talvez pudesse dizer: tá bem, eu estou aqui, estou preso, ainda não veio a libertação, mas ele é o Messias, a libertação virá. Isso de fato o que mostra para nós? Mostra para nós que nós, para vencermos o nosso imediatismo, para vencermos aquele sentimento de clamar do Senhor: Senhor, por que ainda não? Senhor, por que eu desejo tanto algo e o Senhor não tem trazido à minha vida? Uma vez que o Senhor de fato diz na palavra do Senhor que aqueles que buscarão no Senhor encontrarão. Muitas vezes a gente clama ao Senhor por um familiar, por salvação, clamamos por saúde, buscamos tantas coisas do Senhor, às vezes pode até viver um período em que esteja a passar por um enfraquecimento na fé, um distanciamento do Senhor, e você então tem aquele privilégio que só Deus dá ao seu povo, de, arrependido dos pecados, ler a palavra, aprender da palavra, buscar o Senhor, mas parece que ainda há ali algo em falta, e você clama ao Senhor, dizendo: Senhor, por que ainda não? E aqui podemos aprender com o Senhor Jesus para vencer esse imediatismo, que conhecendo a palavra do Senhor e nos fortalecendo naquilo que nós conhecemos do Senhor, só dessa forma o nosso coração pode vir a ser aquietar, pode vir a se acalmar, e nós podemos então vir a nos conformar com a nossa situação, dizendo: Senhor, eu me entrego ao Senhor, nas mãos do Senhor está toda a história e todo o governo, eu sei que o Senhor é quem o Senhor diz ser. Então essas são as palavras que eu percebo aqui que Jesus Cristo fala a João Batista e anuncia a João Batista para acalmar o coração imediatista de João Batista. Ele não anunciou todo o conhecimento, porque o Espírito de Deus ainda não vinha descido sobre os homens de maneira que eles pudessem compreender todas as coisas. João não teve o ensino de Jesus, ele teve o privilégio de anunciar Jesus mediante aquilo que ele ouviu das Escrituras e o Senhor o conduziu. Nós hoje temos condições de aprender muito do Senhor, e esta é uma das coisas que nós aprendemos do Senhor. Se nós estamos hoje como estamos, é a mão do Senhor. Se amanhã vamos estar livres ou mudar da nossa sorte, é a mão do Senhor. Se amanhã permaneceremos como estamos, é a mão do Senhor. Então nos aquietamos, porque na providência de Deus, Ele cuida da sua igreja. Na providência de Deus, Ele está cuidando do seu povo. O que cabe a nós? Nos aquietarmos e confiarmos no Senhor. E continuar esperando no Senhor. E nos fortalecer na palavra do Senhor, por mais que a gente já a conheça. Por mais que nós já tenhamos lido várias vezes um texto, repetimos a leitura de João, capítulo 3, verso 16. Tão conhecido, crianças sabem o texto de cor, mas tornemos a ler o capítulo 3 de João para quê? Para fortalecer em nós aquilo que nós já conhecemos. Jesus está lançando, por meio de seus discípulos, a palavra a João que ele já conhecia. Para quê? Para fortalecê-lo. Ler a Bíblia 1, 2, 3, quantas vezes for, para quê? Para fortalecer. Porque nós somos fracos. Porque o nosso coração, ele é fraco. Porque se nós não cuidarmos, o imediatismo da nossa vida vai vir sobre nós e nós vamos questionar Deus. E nós vamos de fato querer sermos tentados a ficarmos angustiados com Deus e a perguntar: Deus, por quê?
Deus, por que o Senhor não me ajuda? Deus, por que isso, por que aquilo outro? Aquietemos o nosso coração. Eu percebo que é justamente isso, e espero no Senhor que o Senhor tenha nos trazido hoje uma compreensão real desse texto. Como eu disse, é um texto que muitos teólogos, muitos pastores, muitos comentaristas, não há uma única palavra sobre esse texto. E aquilo que eu trago com temor no Senhor, eu espero que de fato seja algo mais próximo possível daquilo que Mateus tinha por intenção ao escrever isso à igreja. Eu posso concluir trazendo então alguns pontos para nós. Primeiro, diante daquilo que nós ouvimos, devemos cuidar para que não caiamos no imediatismo, nesses tempos em que tudo deve ser o mais rápido possível. Tudo é para ontem. Nós temos aqui irmãs que trabalham com pessoas que fazem pedidos, né? E muitas vezes os pedidos têm sido o quê? Principalmente, né, a Joaquina na costura. Olha, chega toda a gente ao mesmo tempo. Vem agora a época dos imigrantes, estão todos aqui. Parece que todos querem arrumar as roupas no mesmo tempo. E é tudo para ontem. Quando nós estamos na internet fazendo uma pesquisa, se o Google começar ali, o Google na verdade não, né? Se o computador, o processador começa ali girar, olha, ali já minou a energia. Parece que o resto de energia que nós temos, a gente consegue carregar no botão para fazer a pesquisa. Quando ele começa a girar, você já não tem energia mais, parece, para esperar. Aí você pensa, reinicia o computador, até que ele ligue de novo, isso vai demorar. Será que o que está acontecendo? Nós estamos nesse tempo do imediatismo, é tudo muito rápido, é tudo muito para agora. Nós queremos respostas do Senhor, às vezes assim, imediatas. Coisas que a gente não tem domínio sobre elas, a gente espera do Senhor. Por isso, devemos cuidar para que o imediatismo, para que a gente não venha cair nesse imediatismo. Segundo, devemos cuidar para não guardar no coração questionamentos sobre Deus. Devemos falar com Deus e esperar no Senhor. Esse é algo interessante também do texto, porque João, quando teve dúvida, não perguntou aos discípulos, olha, o que anda fazendo aquele homem? Mandou os discípulos perguntar diretamente ao Senhor. E muitas vezes, quando a gente começa a criar no nosso coração algum sentimento de questionamento, de angústia, como, por exemplo, nós quando nos chateamos com alguém, é difícil ir lá conversar com aquela pessoa. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente cai no erro de se chatear com Deus e não conseguimos orar. A quem buscar senão ao Senhor? A quem anunciar a angústia do nosso coração senão ao nosso Deus? Então temos que tomar cuidado para não deixar o nosso coração endurecer-se contra o Senhor, porque nós somos falhos e isso pode vir sobre nós. Terceiro, quando conhecemos melhor a pessoa do nosso Senhor, os desejos imediatistas serão dissolvidos e a paz que excede todo o entendimento continuará reinando em nossos corações. Busquemos conhecer mais e mais acerca do Senhor. E aquilo que nós conhecemos, tornemos a ler para reforçar em nosso coração. A Ellen está a estudar para tentar agora a segunda etapa. Ela está a estudar aquilo que ela já estudou. Ela está a rever tudo aquilo que ela já reveu, que já estudou, já se preparou para fazer. Está revendo tudo de novo. Por que a gente às vezes não quer ler determinado livro da Bíblia simplesmente porque a gente diz que já leu, que já conhece? Devemos ler, reler, ler novamente, repetir a leitura para fortalecer em nosso coração o conhecimento acerca do Senhor. E por fim, não há dúvida de que Jesus é verdadeiramente o grande rei. Assim, se temos um rei, vivemos em um reino, de maneira que o governo e as normas encontram-se nas mãos do rei
e não nas nossas. Se temos um rei, e esse rei chama-se Jesus, nós vivemos hoje no reino dele. As leis, as normas, o governo, a história, o tempo, tudo pertence a ele, não pertence a nós. Nós apenas vivemos no seu reino e desfrutamos desse reino do Senhor.